Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai criar os testes unitários das funções que a gente criou na aula anterior. Então vamos lá, vamos começar pelo nosso controller. A gente tem a função aqui find all orders, então a gente vai testar ela. Primeiro a gente vai corrigir um import que a gente fez errado aqui, para não quebrar o teste, ok? Beleza, vamos rodar aqui o teste unitário enquanto isso, só para verificar se quebrou alguma coisa. Pm run test, e eu vou rodar aquilo ali. Ótimo. Enquanto ele vai rodando ali, eu vou pegar isso daqui e vou criar essa função aqui, find all orders. Find all orders, a gente não passa nada nele aqui. Ok, essas ordens aqui devem devolver, na verdade, não vai ser essa ordem aqui, vai ser um id com ponto id e um date com order mock.date, só que para toString. Ok, ótimo, desse jeito aqui deve funcionar, que a gente só está passando aqui, esse controller nosso aqui, a única coisa que ele faz é converter para o new order result, o return order. Então vamos rodar ali, vamos verificar, deu errado, porque quando ele foi, beleza, a gente não mocou isso daqui, ó. Então a gente tem que fazer um mock aqui dessa função, e ela tem que nos devolver uma listagem de order. Ok, vamos verificar se vai dar certo. Perfeito, deu certinho. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também, para verificar se esse teste faz sentido, a gente verificar se ele foi chamado. Então, const spy recebe, se essa função aqui especificamente foi chamada. Então, vou dar um spy jest.spy on, e eu vou colocar aqui o order service ponto não, vírgula, essa função aqui. Beleza? Eu tenho que colocar aqui como string. Ótimo. Aí aqui agora, o que eu vou fazer é expect essa função .call, .mock, .calls, .length tem que ser igual a 1. To equal igual a 1. Por quê? Ela tem que ter sido chamada pelo menos uma vez. Só para a gente não correr o risco de uma pessoa desavisada vir aqui no controller, mudar a função do find by user para alguma coisa assim, uma função bem parecida, que lá no teste unitário não quebraria. Então aqui ele tem que chamar aquela função para o teste passar. Então vamos verificar se vai funcionar. Perfeito, passou tudo certinho. Então agora a gente vai para o service. Então, o que o service vai fazer? Deixa eu verificar aqui, ó. O service, a gente vai buscar as ordens e a gente vai devolver as ordens no sucesso. No erro, a gente vai subir uma exceção. Então, vamos pelo sucesso primeiro. Então, each should return orders. Vai ser aqui async, uma função, ok. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dar um find. Deixa eu ver aqui se a gente dá um find. Beleza, a gente já dá um find. Então a gente vai ficar olhando o find. Então const spy recebe jest.spy_on. E a gente vai pegar aqui o order repository. E a gente vai ficar olhando o find. Por que a gente vai ficar olhando o find? Porque nesse find aqui a gente passou mais informações. Então a gente passou tudo isso daqui. Então a gente vai verificar se a gente, quando ele buscar, ele está passando aquilo ali. Para não correr o risco de alguém algum dia aqui vir apagar e não vai quebrar o teste unitário. Então, se a gente colocar isso aqui, depois eu vou fazer um teste para vocês verificarem. Ó, const, vou expect, eu espero que seja to equal, seja igual àquilo ali. Beleza, eu quero que esse spy.call.mock.calls na posição 0 e 0. Lembrando que esse segundo 0 aqui é, por exemplo, primeiro item que ele passa ali na função. Como ele só passa um item, vai ser na posição 0. Ok, ótimo. Então já vamos verificar se esse daqui vai rodar. Deixa eu rodar aqui. npm run test, eu vou rodar ele aqui. Beleza, mas na teoria isso aqui era para funcionar certinho. Obviamente não vai funcionar, nem sempre é o que a gente imagina, porque a gente não rodou a função, né? Então const
const orders recebe service await orders service.find ao orders. Ok. Eu já vou fazer aqui, vou olhar o meu expect orders. Tem que ser to equal ao mock orders aqui de cima. Cadê? Order mock. Então a gente já vai olhar os dois. Esse e o de baixo. Ok, vamos rodar aqui o teste unitário. Beleza, passou tudo. Agora a gente vai criar mais uma função aqui. Deve retornar error in not found. Beleza, então aqui a gente não vai ficar olhando mais o find, não faz sentido, porque a gente já testou em cima. Então o que a gente vai fazer? Nessa função, a gente precisa fazer um jest.spyOn, mas só que agora vai ser order repository. No find, eu quero que ele seja um mock resolved value. Eu quero que ele me devolva aqui um array vazio, ou seja, ele não encontrou nada. Ele buscou no banco de dados e trouxe um array vazio. Então, beleza. Quando eu buscar isso daqui, ele tem que me dar uma exceção, porque eu estou buscando lá, eu busquei aqui nessa função, ele me devolveu as ordens, só que essas ordens estão vazias. Então, vai entrar aqui nesse erro aqui. Então, a gente espera que quando rodar aquela função, tenha um rejected to true erro, e ele retorna para mim um new not found exception. Vamos verificar se deu certo. Beleza, deu certinho. Então, todos os nossos testes funcionaram perfeitamente. Vamos verificar aqui se tem mais alguma coisa. Deixa eu lembrar vocês aqui, ó. Deixa eu comentar essa parte aqui, ó. Vou comentar essa parte. O que acontece? Desse jeito aqui, vai passar normal o nosso teste, né? Então, se a gente não testar, por exemplo, se tem aquela relação ou não. Aí vem uma pessoa aqui e apaga isso daqui. Então, se alguma pessoa apagou aquilo ali, na teoria era para o nosso teste quebrar, né? Mas sem aquela parte lá de validar o que tem dentro do nosso find, nenhum teste vai quebrar. Mas quando eu volto com isso aqui, se alguém apagar aquilo lá, aí na teoria era para ele quebrar, porque ele não está encontrando, olha. Aí ele quebrou. Então, se alguém mudar alguma coisa aqui, colocar aqui um false ou colocar uma outra relação, ele vai quebrar o nosso teste. Então é isso, deixa eu rodar o teste aqui de novo para verificar se está certinho. Além disso, vou dar um npm run test cov para a gente rodar aqui e ver a cobertura do nosso teste. Eu vou pausar aqui e já volto assim que terminar. Pronto, terminou. As classes que a gente testou, o order control e o order service, estão aqui com uma porcentagem bem alta, tudo verdinho, tudo bacana. Então, a gente vai manter desse jeito. Então, ficou uma porcentagem bem interessante. Vamos comentar isso, git status, git ld.git commit -n fiat insert unit test in find all orders git push. Ô Júlio, por que você dá um git force às vezes? Isso aqui é porque deu um erro na gravação anterior e eu tive que refazer o vídeo, então eu tive que dar um push novamente, então eu tive que dar um force. Beleza? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente já vai começar a fazer a listagem dos nossos usuários com alguns dados a mais. Beleza? Até a próxima aula. Valeu! Fala Dev! Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então deixa aquele like e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades da nossa área. Até a próxima e valeu demais!